contribuir para que as pessoas alcancem uma vida plena. Esse é o nosso propósito e é por ele que os nossos mais de 2.500 colaboradores se dedicam diariamente. Libes, porque se trata da vida. A gente está vivendo essa terrível pandemia no mundo todo, eu lembro sempre porque é uma coisa que está na cabeça de todos nós, e a gente pode pensar uma coisa diretamente ligada a isso. Os países que que responderam melhor à pandemia estão entre os países que fazem mais pesquisa. Eu vou passar a palavra agora ao Dr. Nelson. É importante que a gente possa ampliar essa nossa participação nos estudos, e aqui dá para a gente ver que esse ranking em pesquisa clínica, né, o Brasil foi ultrapassado por países com menor PIB, né, e com uma população menor e com mercado farmacêutico menor, né? Então, a gente tem um espaço enorme para fazer a pesquisa clínica crescer no nosso país, né? Então, aqui está a nossa posição. E por que na hematologia nós queremos pesquisa clínica, né? Nós, em primeiro lugar, por aquilo que eu já falei, a possibilidade de oferecer tratamentos não disponíveis, mas necessários a determinados pacientes, que às vezes só podem se beneficiar de tratamentos de pesquisa clínica. A segunda é responder a perguntas científicas importantes, né? Então, vocês vejam, por exemplo, o papel que a gente teve recentemente, aqui até parabenizando o meu querido Otávio, com relação à questão da cloroquina. Quer dizer, cloroquina funciona ou não funciona em Covid? Então, você vai responder essa pergunta através de um estudo clínico, e um estudo clínico bem feito, ele consegue realmente responder essa questão muito claramente. A hematologia precisa trazer inovação. Dentro da hematologia também, como todo cientista, como todo pesquisador, como todo médico tem no seu fundo um pouquinho de pesquisador, nós queremos publicar artigos em revistas de alto fator de impacto. E, finalmente, um ganho de margem, porque hoje em dia, se você pegar, principalmente nos países mais desenvolvidos, os hospitais são conhecidos por aquilo que eles produzem de ciência, né? Infelizmente, não pela cor das paredes que ele tem ou pela quantidade de mármore que ele tem no chão. Então, você realmente é muito importante que a gente distingua os nossos serviços e os nossos setores com base naquilo que a gente produz de ciência. Na hematologia, nós temos no Einstein estudos de registro, nós temos estudos clínicos randomizados ou não, fase 2, 3 e 4, nós temos estudos observacionais e evidências de mundo real e estudos de melhoria da prática clínica. Eu queria trazer para vocês, por exemplo, o que isso trouxe no decorrer desses anos todos, né? Então, a gente tem participado dentro da instituição como um dos setores que ajuda bastante na aquisição de trabalhos científicos publicados em revistas de impacto. Então, vocês veem aí que, no decorrer dos anos, nós tivemos em torno de 212 publicações nos últimos 5 anos, e essas publicações foram, principalmente, elas ocorreram em revistas de impacto entre 1 e 5 de fator de impacto. Então, isso é uma coisa boa. É óbvio que nós queremos ter publicações em revistas acima de 5, que foram 25 publicações, e a gente pode ver aqui o número de citações que a gente teve nos trabalhos de hematologia, né? Também uma coisa muito importante dentro da pesquisa é não só aquilo que você consegue obter através daquela pesquisa que é patrocinada, muitas vezes, pela indústria farmacêutica, mas através daqueles financiamentos que você consegue através de agências de fomento. Quer dizer, e isso é muito importante, porque na medida que você tem agências de fomento que referendam o seu estudo, não é? Isto dá também uma certa conotação de que você tem estudos de alta
de alta qualidade. Ainda mais quando você consegue um grant obtido de entidades internacionais, como aconteceu conosco aqui no ano de 2019, onde grande parte dos estudos vieram de grants internacionais. Eu queria dar um exemplo aqui para vocês de um projeto vencedor, que foi o projeto LMA. Foi um projeto que nós começamos em 2013, foi concluído em 2019. Ele teve no primeiro triênio o financiamento do PROAD, no segundo triênio nós conseguimos um financiamento do PRONON, envolvemos 5 médicos, 2 enfermeiras, 4 biólogos, concluímos 3 doutorados, o foco foi em medicina de tradução, estudos multicêntricos nacionais, e até o momento nós conseguimos 8 publicações, sendo 3 com impacto maior que 5. Então, esse é um exemplo do que você pode trazer dentro de um único projeto. Quer dizer, um projeto que aí teve 5 anos de vida, né? E que auxiliou na implantação do sequenciamento genômico em neoplasias mieloides, podendo trazer dados. Essas são as nossas metas numéricas, quer dizer, dentro da hematologia, a gente também procura criar metas para a gente, quer dizer, não só aquilo que a gente viveu, mas aquilo que a gente quer viver, e, sem dúvida alguma, sempre tentando melhorar a cada ano aquilo que a gente consegue em nível de publicação. Aqui um exemplo em transplante de medula óssea, que nos deixou muito orgulhosos dentro da instituição em pesquisa em geral, e particularmente em pesquisa clínica, que foi o fato de que, num levantamento de pesquisas em transplante de medula óssea, nós nos posicionamos como a 3ª instituição brasileira no país, na frente da Unifesp, em relação a esse tipo de publicações. Então, vocês vejam aí, em primeiro lugar, a Universidade de São Paulo, somando Ribeirão Preto e São Paulo, segundo, a Universidade Federal do Paraná, depois tem 2 instituições de Paris, isso porque o Dr. Wanderson Rocha, que trabalha no Hospital das Clínicas, tem uma colaboração estreita com essas 2 instituições, o que facilitou o número de publicações da Universidade de São Paulo, e logo em seguida segue aí o Hospital Israelita Albert Einstein como a 3ª instituição de maior produção em pesquisa clínica em transplante de medula óssea no país, o que nos traz muito orgulho e nos deixa muito felizes. Além disso, a pesquisa clínica traz aquilo que nós vamos chamar de transparência para a população geral. Então, nós fomos olhar o que aconteceu com a hematologia em termos de mídia, né? Então, no ano passado, nós vimos que a hematologia teve 48 matérias publicadas para a mídia em geral, 28 na web, 4 de jornal, 5 de revistas, 9 de TV e 2 de rádio, todas elas relacionadas à produção científica. E aqui estão alguns exemplos, como, por exemplo, o caso dessas meninas que tiveram uma doença rara e receberam transplantes, o Pacto pelo Acesso de Medicamentos, o livro que mostrou o depoimento de pacientes com transplante de medula óssea e o nosso trabalho em epidermólise bolhosa e transplante de medula óssea, que foi o primeiro hospital do Brasil a trabalhar com essa terrível doença e transplante de medula. Então, em conclusão, nós achamos que o Brasil precisa ainda alavancar a área de pesquisa clínica, tem muito a ser feito. Os processos regulatórios, felizmente, estão se tornando cada vez mais ágeis e transparentes. Haja visto o que aconteceu agora com a Covid, foi uma coisa impressionante. Quer dizer, os projetos foram aprovados em tempo recorde, o Otávio pode falar um pouquinho sobre isso, mas impressionante, em nível de Cornep, CEP, e inclusive a transparência, uma vez que a Cornep colocou tudo isso dentro de um jornalzinho que era semanalmente repassado para todos. E a gente espera que isso continue, que isso não pare, seja um benefício que a Covid trouxe para a pesquisa clínica de uma forma geral.
As instituições e serviços de ponta devem ser reconhecidas pelo que produzem de ciência, não é? E isso a gente julga na nossa instituição que é fundamental. A hematologia tem conseguido trazer conhecimento na área e a pesquisa clínica, ela traz divulgação de alto nível e visibilidade aos envolvidos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Nelson. Isso mostra a importância da pesquisa clínica para um país. A gente está vivendo essa terrível pandemia no mundo todo, eu lembro sempre porque é uma coisa que está na cabeça de todos nós, e a gente pode pensar uma coisa diretamente ligada a isso. Os países que que responderam melhor à pandemia estão entre os países que fazem mais pesquisa, né? Haja vista, por exemplo, a posição da Alemanha e da Coreia. Vamos ouvir agora o Dr. Otávio Berwanger, que vai falar para a gente um pouquinho também sobre como é esse processo todo de pesquisa clínica no Brasil e o que a gente precisa para avançar. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos e eu gostaria de agradecer imensamente a Libes pelo convite, né, e pela iniciativa. É um prazer estar aqui no primeiro desses encontros tão importantes e principalmente um prazer redobrado estar junto com dois grandes amigos, o Nelson e o Fernando, com quem, inclusive, a gente colabora muito. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, um segundinho. Vamos ver aqui por que não está indo. Vocês conseguem ver, não? Os slides? Você sim, o slide não. Então vamos de novo aqui. Vamos ver se agora vai. Imagino que agora vocês devem estar conseguindo. Sim. Ok, beleza. Conseguem ver o primeiro slide? Uma capa azul do Einstein? Sim. Perfeito. Bom, pessoal, então novamente ressaltar o prazer de estar aqui com vocês. Eu fiz uma apresentação fazendo uma reflexão sobre para onde está indo a pesquisa clínica, né? O que a gente vai ver com essa mudança, esse termo já virou chavão, o novo normal, né? O que pode vir por aí, e também dar alguns exemplos do que já aconteceu dentro desse contexto da Covid aqui no Brasil. Então, eu começo falando um pouquinho para onde nós estamos indo, né? Então, se a gente botar numa balança, né, o que a gente tem? Quer dizer, as agências regulatórias têm toda uma necessidade, quando a gente tem um novo produto, de nós termos estudos muito robustos, que tenham a garantia de integridade e qualidade dos dados. Algumas doenças, e isso o próprio Nelson e o Fernando podem falar melhor, porque eu acho que a oncologia e a hematologia são duas áreas onde isso é importante, elas são mais complexas do que a gente imagina, existe a questão da precisão, da escolha do paciente correto, né? E, enfim, existe toda a questão de segurança, então existe a necessidade de alguma complexidade em pesquisa para a gente garantir a robustez dos resultados. Mas isso tem um preço a pagar. O Nelson já falou muito bem aqui no Brasil a questão dos tempos de aprovação e da burocracia que é necessário nesse sentido. Isso tem um impacto direto, né, para quem patrocina a pesquisa, seja a indústria farmacêutica, sejam entes públicos, em relação a custos do estudo, complexidade. Muitos estudos acabam tendo critérios de inclusão e exclusão muito restritos, e quando a gente vai aplicar isto para a população, não é simples achar um paciente elegível àquele tratamento. Muito do ônus das doenças, por exemplo, a minha área, eu sou cardiologista, a área de 80% do ônus de doença cardiovascular está em países de baixa e média renda, é um problema muito maior, infarto, hipertensão, insuficiência cardíaca, por exemplo, no Brasil, na Colômbia, na Índia, na China, na Rússia, do que há na Finlândia, Suécia ou Dinamarca, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê todas essas tendências aceleradas pela questão da gente ter que estar distante socialmente. Quer dizer, uma tendência que já vinha muito forte na área da saúde e na pesquisa clínica também, uso de telemedicina, saúde digital, big data, machine learning, né? O papel de uma série de startups, o uso de wearables, o uso de mídias sociais. Quer dizer, como é que isso vai entrar no campo da pesquisa clínica? Então, um ponto
que vem se discutindo muito é, cada vez mais os dados vão estar disponíveis, tecnologias de Big Data, quer dizer, uma série de informações já são coletadas de forma rotineira na prática clínica. Será que eu consigo utilizar esses dados da pesquisa? Cada vez mais a gente vê a questão de dados de mundo real, dados de pacientes do dia a dia. Será que eu tenho como aproximar esses dados do mundo real, dados que já são coletados de rotina, dentro do contexto do ensaio clínico? Então, hoje existe uma tendência grande a gente usar o que a gente chama de Registry-Based Trials, inclusive, que é um melhor dos dois mundos, do dado coletado na rotina com a necessidade de um ensaio clínico randomizado. E aí eu dou um exemplo recente, né? Um ensaio clínico randomizado feito na Suécia, com base embebido, vamos dizer, ou aninhado, melhor dizendo, dentro de um registro, né? Por exemplo, na Suécia, algumas doenças, os dados são coletados de rotina, principalmente as doenças de alta morbimortalidade. Então, por exemplo, todo paciente com síndrome coronária aguda, com infarto do miocárdio, tem que ter seus dados coletados, isso é auditado, e, em geral, esses dados são completos. Eles acabam sendo completos porque, se eles não forem completos, não há o pagamento do governo às instituições e, por consequência, não há o pagamento dos profissionais de saúde. Então, é uma questão top-down. Então, muitos dados já eram coletados. Aqui, por exemplo, é o CRF de rotina utilizado em todo paciente que interna em sueco. Não sei se alguém sabe ler sueco aqui, mas aqui estão as questões nesse sentido. O que os autores fizeram? Como todo dado é coletado, será que eu simplesmente posso colocar duas perguntas, termos de consentimento e critérios de inclusão e exclusão para o ensaio clínico randomizado, e se o paciente for elegível, eu randomizar? Então, eu estou adicionando poucos campos a um dado que já é coletado de rotina. E eles fizeram isso justamente para testar uma terapia que estava, aqui não era um fármaco, era uma questão para usar em hemodinâmica, um aspirador de trombo, quer dizer, antes de você colocar um stent, você aspira o trombo que está causando a oclusão numa síndrome coronária aguda, e isso foi feito num grande ensaio clínico. Olhem que interessante, nesse ensaio clínico, a maioria dos estudos prévios iam para todos os lados, eram estudos pequenos, 40 doentes, 100 doentes, 200 doentes, né? E com resultados inconclusivos, e as diretrizes também eram inconclusivas e não havia aprovação regulatória. Notem que, por pegar pacientes da rotina, os centros conseguiram randomizar mais de 7.000 pacientes em pouco tempo, nenhum paciente foi perdido, e esse é o primeiro caso de um ensaio clínico na história que economizou dinheiro, ou seja, foi mais barato fazer o estudo do que não fazer. Porque o que acontecia? Sem o clinical trial, 70, 80 dos pacientes acabavam recebendo o aspirador de trombo, que tem um custo para o sistema, e o sistema que pagava. Por colocar um estudo, metade deles usavam, e só era permitido o uso no contexto de um estudo randomizado. Então, em questão de poucos meses, 7.000 doentes recrutados, nesse caso não houve impacto em desfechos clínicos, nenhum paciente perdido, dados completos. Esse estudo foi publicado no New England Journal of Medicine, tá? Completado em tempo recorde, e isso levou a uma mudança em diretrizes e, obviamente, na questão das agências regulatórias. Então, se a gente tiver um sistema de captura de dados do dia a dia bem feito, e tecnologias do Big Data vão permitir isso, eu consigo fazer ensaios clínicos randomizados muito rápidos, chamados Registry-Based Trials. E, pasmem, para onde está indo isso, a gente não sabe. O que a gente tem de dados, além do dado coletado, do ponto de vista de pesquisa hoje, inclui, né, toda a questão do prontuário médico de paciente, tecnologias de Big Data, registros nacionais, questão de telemedicina, dados de operador, mídia social, vocês vão dizer, mídia social em pesquisa clínica? Sim, senhor, mídia social em pesquisa clínica. Então, o que a gente está chamando de dados, ou dos data lakes, ou dados de mundo real hoje, podem ser cada vez mais compostos de uma série de fontes, e eu fazer estudos muito maiores e muito mais representativos. E alguém vai dizer, bom, como é que você vai garantir a qualidade desses dados para eles serem usados do ponto de vista de regulatório e também do ponto de vista científico, gerarem publicações de impacto? Olha, muito do trabalho que a gente faz on-site hoje de monitoria vai poder ser feito de forma centralizada com alguns algoritmos, inteligência artificial, machine learning e uma série de, vamos dizer, de tecnologias de Big Data vão permitir a gente fazer muitas coisas
de forma remota e muito mais rápida. Então, vocês vão dizer, quer dizer que daqui a um tempo a gente pode ter estudos com N, assim, 2 milhões de pacientes, 500 mil pacientes? Certamente, isso vai acontecer. Esse estudo complexo, coleta dado a dado, paciente a paciente, o monitor tem que ir lá, várias visitas, isso é um modelo que não é sustentável economicamente, não é sustentável no novo normal e certamente vai mudar. Vocês vão lembrar de mim em pouco tempo, quando vocês verem mais e mais estudos sendo feitos com esse tipo de metodologia. Então, este aqui é o modelo do Clinical Trial do futuro. Vejam que eu tenho esses data lakes, dados comuns, eu vou começar a desafiar esses dados com perguntas importantes, parte dos dados eu vou poder extrair direto de uma série daquelas fontes de Big Data, parte pode vir relatada diretamente para o paciente, Patient Reported Outcomes, né? Isso vem de device, vem de surveys, vem de tecnologias, por exemplo, de startups. O Fernando Maluf e eu, por exemplo, estamos trabalhando com um trial muito interessante com uma startup chamada WeCancer, onde vai ter muita questão de Patient Reported Outcomes. Uma série de métodos de análise vão permitir eu fazer esses estudos de forma muito rápida. Então, esse aqui é o futuro da pesquisa clínica, é o futuro do clinical trial. No primeiro momento, eu não vou poder aplicar para todo tipo de terapia, todo tipo de fármaco, mas para muitas situações, ele vai acabar substituindo esse modelo labor intensive, demorado, oneroso, como a gente faz hoje, por um motivo simples, não é sustentável, né? Bom, e no Brasil, e a gente consegue atingir o número de milhões? Bom, essa aqui é uma outra startup que nós estamos trabalhando aqui na RO do Einstein. Eu dirijo aqui no Einstein a Academic Research Organization, a RO, que é justamente um centro que coordena uma série de ensaios clínicos em diferentes áreas. E vejam, por exemplo, essa aqui é uma startup incubada na ERETSBio, que é a incubadora de startups aqui do Einstein. Esses caras criaram um aplicativo fantástico e um dashboard para agentes comunitários em saúde. Bom, meus senhores, em 6 meses, essa é a penetração dessa startup incubada aqui no Einstein, no Brasil. Eles têm, em 6 meses, 1,5 milhões de pessoas. O Brasil tem 6 mil municípios, eles estão em 3.400 municípios. Tem 23.700 agentes comunitários deles coletando dados diariamente em todo o Brasil, mês a mês. Tem uma visita mensal na casa do paciente. Eu quero fazer um estudo e fazer follow-up de 1,5 milhões de pacientes hoje em 3 mil municípios do Brasil. Está aqui, eu já consigo com uma startup. Tudo que eu preciso é um celular ou um tablet que eles já fazem. E esse número é and counting, né? Nós recentemente fizemos, por exemplo, com uma indústria farmacêutica, um estudo de insuficiência cardíaca, onde nós, em 3 meses, incluímos 50 mil pacientes com insuficiência cardíaca e um estudo de mundo real e capturamos os dados desses pacientes e também linkamos isso com alguns databases. Isso foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia do ano passado. Então, esse tipo de tecnologia cada vez está mais presente, né? E as startups têm um papel muito importante nisso. Eu falei para vocês que vocês vão lembrar de mim muito rapidamente. Talvez vocês tenham visto este estudo. Estou dando alguns exemplos da minha área, cardiologia, porque obviamente é a área onde eu estou mais envolvido, além da Covid agora, né, por força da necessidade. Mas, por exemplo, recentemente foi publicado no New England, né, um estudo de detecção de fibrilação atrial com o Apple Watch nos Estados Unidos. E todo o recrutamento foi pelo Apple Watch, termo de consentimento, CRF no iPhone e uma série de dados coletados direto do paciente. Por que foi feito esse estudo? Foi patrocinado pela Apple, junto com a ARO de Stanford, e nesse estudo foram randomizados 420 mil doentes em apenas 8 meses. Ou seja, em 8 meses eu tenho um N de 400 mil. Quanto custou para recrutar o 400 mil? Nada. Fornecer simplesmente um Apple Watch para as pessoas, né? E pasmem, a Apple agora com a Johnson & Johnson e com uma ARO da Harvard, que é o Bain Institute, que é uma ARO localizada no Beth Israel Hospital, em Boston, né, um hospital da Harvard, está conduzindo um estudo de 180 mil pacientes, onde eles estão detectando fibrilação atrial, aquelas pacientes com fibrilação atrial de alto risco estão recebendo um determinado tipo de anticoagulante versus a outra, para ver se a gente consegue reduzir o risco de morte, infarto e AVC. 180 mil pacientes
para serem recrutados em menos de um ano. E esse estudo está acontecendo agora, claro, com toda a questão da Covid, teve seu impacto, mas vejam como nós temos a entrada no mercado de pesquisa clínica de outros atores. Apple, Google, IBM. A Google, não sei se vocês sabem, contratou o ex-FDA Commissioner. Então, quem é que cuida hoje de toda a aprovação regulatória de trials da Google? Bom, o ex-presidente da FDA. Tá bom para vocês? Né? Então, esse tipo de coisa, cada vez mais a gente vai ver, né? E vocês sabem que o poder de fogo de uma Apple, de uma Google, da IBM é ilimitado, uma vez que eles consigam investir nisso, né? Que nem eu falei, a questão de Patient Report Outcomes, engajamento de pacientes, eu e o Fernando está à frente de estudos muito importantes nisso, aqui ligados à RO do Einstein, na área de onco, com a WeCancer, é uma outra startup incubada aqui na área de SBIL, onde muitos dados eu consigo ver diretamente com o paciente, sem a necessidade de visitas ao vivo, né? Então, outra tecnologia já disponível no Brasil, e além da WeCancer ser um veículo para fazer pesquisa, nós também estamos desenhando ensaios clínicos randomizados para testar o WeCancer como uma forma também de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, tanto como um objeto de pesquisa, como um meio de pesquisa, startups, wearables, vão fazer parte também da pesquisa clínica, né? Um outro exemplo do novo normal da pesquisa clínica. Esse estudo aqui, financiado pelo NIH, chamado de Adaptable. Tá? O que esse estudo está testando? Pacientes que já são, e a gente pega por Big Data nos Estados Unidos, usuários de aspirina, ou seja, usam aspirina há mais de um ano, não tiveram eventos adversos, não têm contraindicações a usar aspirina, têm história de ter sofrido um infarto. Esses pacientes estão sendo randomizados para testagem de 2 doses de aspirina, uma dose maior ou uma dose menor. Bom, como é que é feito? Um estudo de 20 mil doentes e tem segmento de 30 meses. Esse estudo ele é coordenado não por uma RO, não por uma CRO, não por uma indústria farmacêutica. Ele é coordenado por um instituto chamado Patient Center Outcomes Research Institute. O que é isso? É uma associação de pacientes que participou de ensaios clínicos e gostaria de continuar participando. Então, é uma parceria deles com a Universidade Duke e com o NIH. Esse grupo, então, no Steering Committee do trial, eu tenho pacientes. Pacientes ajudaram a desenhar o estudo e disseram, os desfechos que são importantes para a gente são esse. Como funciona? O próprio paciente se randomiza no estudo. Então, ele é um usuário de aspirina, ele é identificado, ele recebe um e-mail, né, do NIH, etc., dizendo, olha, nós estamos conduzindo um estudo, você gostaria de participar? Se ele diz sim, por telemedicina, ele tem um médico que aplica o consentimento dele, explica, tira todas as dúvidas dele, o próprio paciente se cadastra nesse web portal, se randomiza e recebe a medicação na casa dele, né? Aspirina. E eu sei que é um paciente que pode usar aspirina, porque é um paciente que usa já há um tempo. E ele tem algumas visitas presenciais que ele mesmo marca por telefone, e ele tem acesso total na cidade onde ele participa, se ele tiver um evento adverso, e é fully covered a fazer os exames. Bom, esse estudo em 6 meses, ele randomizou 20 mil pacientes. E se tivesse deixado o web portal ativo, eles teriam randomizado 100 mil. Por quê? Porque tem muito mais pacientes querendo participar de pesquisa do que colegas nossos que incluem eles em pesquisa. Isso é uma verdade, né? Então, olhem só que iniciativa, paciente no centro da pesquisa. Como vocês sabem, também a gente tem uma série de questões hoje e no novo normal de mudança de consentimento para a questão digital, e isso cada vez mais vai ser realidade. Eu não tenho tempo aqui para entrar em todos os modelos de consentimento eletrônico e digital, mas eu refiro vocês, e eu posso disponibilizar esses slides para quem quiser depois, esse paper publicado em 2017 no New England, que explora isso. Isso vai ser realidade, pessoal, com toda a questão do novo normal. Uma outra coisa para a gente finalizar, que cada vez mais está acontecendo, é a academia e os hospitais de excelência estão criando unidades, né, que são AROs, que são juntando o conhecimento científico com a capacidade operacional do que seria de uma CRO e fazendo verdadeiros consórcios para conduzir pesquisa clínica de forma muito eficiente no mundo. Então, eu queria anunciar para vocês, isso aqui já é uma realidade,
que recentemente nós fechamos um consórcio internacional de AROs, onde aqui na América Latina é a ARO nossa aqui do Hospital Israelita Albert Einstein, que vai coordenar então Brasil, México, Colômbia, Argentina, o Imperial College, a ARO deles na Europa, a Monash na Austrália e Nova Zelândia, o Duke Clinical Research Institute nos Estados Unidos e Canadá e o George Institute em toda a Ásia. Então, assim, juntando aqui, nós temos cerca de 600, 700 centros ou mais, se possível, coordenados por essa coalizão internacional de AROs. Ou seja, todas essas AROs têm toda a capacidade operacional que uma CRO teria e ainda tem as lideranças científicas. Então, facilmente eu pego um estudo e espalho ele para o mundo inteiro de uma forma muito eficiente e com um custo muito competitivo. Então, isso é uma realidade e essa parceria já foi feita e ela é uma parceria que vai se estender, obviamente, para várias áreas do conhecimento. E para fechar, aqui no Brasil, nós fizemos isso também, uma chamada coalizão Covid. Então, essa coalizão hoje envolve o Einstein, o Sírio, o HCOR, o Moinhos de Vento, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a BP, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica e uma rede brasileira, BRICNET, de pesquisa em terapia intensiva. E nós estamos conduzindo e conduzimos vários trials, testando diferentes terapias para COVID, né? Testando hidroxicloroquina, azitromicina, dexametasona. O primeiro deles foi publicado no New England Journal of Medicine. Então, assim, uma coalizão brasileira consegue publicar numa revista de alto impacto e vocês vão ver na sequência outros trials também saindo em revistas de alto impacto. Então, o mesmo conceito daquela coalizão sendo feita aqui com uma coalizão nacional, que nem eu falei, tem uma série de outros trials aí sendo feitos, né? Então, pessoal, essa questão da gente buscar modelos mais flexíveis, estudos adaptativos, estudos testando esses modelos inovadores, é o futuro da pesquisa clínica e, principalmente, a pesquisa clínica que seja colaborativa. Muito obrigado pela atenção de todos e eu paro aqui a minha apresentação. Obrigado, doutor Otávio. Bom, é extremamente animador, eu posso dar um depoimento de ter assistido a apresentação do Apple Heart a primeira vez, no ano passado, e foi uma verdadeira comoção no próprio Estados Unidos, onde foi apresentado o trabalho, o Otávio estava lá, a gente assistiu essa apresentação e foi uma coisa que chamou a atenção pelo ineditismo. Agora, eu acho que mais importante de ser uma coisa tecnológica, esses avanços que o Otávio citou podem ser extremamente importantes num país como o Brasil, onde a gente tem uma grande missão, que eu acho que é uma das missões dessa série de encontros de pesquisa clínica, que é conseguir descentralizar de vez a pesquisa clínica. Não adianta a gente ter pesquisa clínica de excelência em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e o resto do Brasil não está participando. A gente tem essa missão, acho que essa é a missão de todo mundo que está envolvido em pesquisa clínica no Brasil, e essas soluções simples, né, e que utilizam inteligência artificial, Big Data, comunicação de dados em tempo real, com certeza farão parte dessa resposta a esse grande desafio de levar a pesquisa clínica a todos os rincões do Brasil. Eu vou passar a palavra agora ao doutor Fernando Maluf, para a gente continuar conversando sobre isso. A gente viu que tem muita coisa. Olá a todos, acho que vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Tá ótimo. Bom, primeiro eu agradeço o convite da Libes, do Luiz, que é uma pessoa que eu gosto muito, a gente participa de muitas atividades juntas, né, Luiz? E falar para mim, assim, que para mim eu tô participando com duas pessoas que são muito importantes para mim, né? E elas não são importantes porque elas são só famosas, não. Elas são importantes porque elas são importantes na minha trajetória. E eu sempre fui um cara de muita sorte, porque eu sempre tive gente muito boa que me ajudou a pavimentar os caminhos. Para quem não sabe, o Nelson foi um dos motivos principais no qual, ou na verdade foi a pessoa principal, no qual eu fui para o Hospital Israelita Albert Einstein, num encontro que eu tive rápido com ele, e o Nelson nada mais é do que encantador em 3 segundos, e ele foi o meu estímulo para ir para o hospital,
E o Otávio, obviamente todo mundo conhece esse Boeing em alta velocidade, ele tem sido um dos meus estímulos, talvez um dos maiores deles, para a minha permanência numa carreira longa dentro do hospital, né? Então, são duas pessoas que passado, presente e futuro, que tem realmente uma importância muito grande no meu caminho da minha carreira, que ela vai um pouco além da carreira médica, para quem me conhece, ela passa um pouco pela carreira de pesquisa, ela passa também pela carreira acadêmica e também passa pela carreira social, que é uma área que eu me dedico bastante. Então, eu colocaria isso como meus disclosures, quando a gente for depois debater com essas duas pessoas que eu gosto tanto, eu tenho grande estima e admiração. Eu vou enfocar a minha fala num ângulo um pouquinho diferente do ângulo que o Nelson e o Otávio falaram, porque, na verdade, o Otávio, ele hoje ele pilota, acho que a primeira, na verdade, Academic Research Organization, um hospital com esse perfil, que é um hospital que, obviamente, é a liderança de medicina no país e que teve a visão não só de trazê-lo, mas de trazê-lo para montar uma área que é uma área incrivelmente interessante, onde você não depende mais do hospital para correr os estudos, mas você pode usar essa estrutura do hospital para correr estudos em qualquer outro local, né? E o ponto é que quando a gente fala de Einstein, o Luiz mencionou isso muito bem, quando a gente fala de BP, quando a gente fala de Sírio, a gente está falando de um microfunil, né? E a gente sabe que nesses funis, muita coisa, infelizmente, não consegue ser executada adequadamente, porque os estudos, além de, dependendo do mote dele, que envolve tecnologia, eles envolvem muitas vezes, para você comprovar algo, um número de pacientes. Mas esses centros se tornaram centros, que eu diria, centros de inteligência, mas é fundamental, eu vou mostrar isso, as dificuldades, as vantagens, que a gente pense realmente grande quando a gente for falar de pesquisa, entendendo que, obviamente, vão ter os líderes, os puxadores de carro, mas que o envolvimento da sociedade, o envolvimento dos centros de outros locais, ele é fundamental para a execução dos projetos. Então, o título dessa minha breve aqui apresentação vai ser, então, o papel dos grupos cooperativos, né, em pesquisa clínica para câncer no Brasil e na América Latina. O problema na América Latina, eu vou um pouquinho além do Brasil, é que nós temos aqui na América Latina um total, aqui, como a gente pode ver, de mais de 1 milhão de casos diagnosticados por ano, uma mortalidade absurda comparado com Estados Unidos, Canadá e países do leste europeu. Então, aqui a mortalidade é mais ou menos 60% de cada 10 pacientes diagnosticados com câncer. Aqui mostrando que se a gente for juntar a cidade do México, São Paulo, Buenos Aires, Rio, Lima, Bogotá, temos só com esses 6 cidades a população da França inteira. E mostrar também que o câncer na América Latina é o segundo fator de maior causa de morte na América Latina. Falar também, e isso o Otávio tocou muito bem, que nós temos um dos vários problemas na América Latina, e o Brasil não é uma exceção, um problema imenso de registro, né? Tanto o registro dos casos de câncer, diferente dos estudos europeus que ele mostrou, como também até das mortes por câncer. Então, a gente vê que nos Estados Unidos, o registro de câncer bate em 95%, e no Brasil e na América Latina ele bate em 8%. Então, a primeira informação preocupante é que nós não sabemos bem o que acontece no nosso meio, e, obviamente, tanto a título de protocolos de pesquisa, seja real world ou não, quanto políticas públicas, a gente fica muito fragilizado, porque a gente não tem uma visão correta, a gente tem uma visão míope do nosso problema. A gente não sabe os dados, os nossos dados a gente não sabe tão bem. E eu não tenho dúvida que dentro de todo o conceito que eu tenho de visão social, e a gente lidera o Instituto Vencer o Câncer, que tem essa missão, que é uma missão de devolver informação de qualidade, devolver projetos de política pública, como alguns que a gente vem encabeçando com o governo, que pesquisa clínica, na minha opinião, é uma das mais incríveis oportunidades para ajudar, não como única salvação, única solução, mas para salvar a medicina dos países pobres como o nosso. E aqui mostrando a fase de evolução
das pesquisas, né, e falar que para cada uma droga, né, aprovada, a gente, na fase pré-clínica, testa mais de 250 compostos, ou seja, existe um gasto absurdo para botar uma droga, uma simples droga, na prateleira da farmácia. E os benefícios são vários. O benefício começa pelo investigador. Os protocolos de pesquisa trazem intelectualidade para o sistema, e eles trazem não só intelectualidade, mas eles trazem investimento, eles geram emprego, eles geram oportunidade. O benefício para a indústria farmacêutica e para a tecnologia, obviamente, é indubitável. O benefício ele é maior ainda, não só exclusivo, mas maior para os pacientes do sistema público, e por isso que eu falo que esses pensamentos eles têm que ser amplos, eles não podem ser direcionados só para os hospitais de melhor reputação, de melhor nota, como, por exemplo, o Einstein, que é o número 1, mas imaginar o que a pesquisa clínica conseguiria irrigar dentro do melhor patamar possível, não só da droga, mas do cuidado, do monitoramento, do número de consultas, pacientes da rede pública, que infelizmente são maculados não pela falta de vontade dos médicos, mas pela estrutura que é uma estrutura ainda muito, muito aquém do desejado comparado com a estrutura da saúde suplementar. E o benefício, obviamente, para os pacientes, que é a parte principal, de terem a oportunidade não só de talvez receberem, no mínimo, o tratamento padrão, se a gente for pensar nos estudos randomizados, e no máximo, algo que vai fazer a roda da medicina girar para frente, ser algo melhor do que existe hoje, né? Então, isso é muito importante. Aqui, esse é um slide interessante de um super amigo meu, uma pessoa que é da mesma cercania que o Otávio, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, o Carlos Barrios. E aqui, do lado esquerdo, é o prédio novo do Memorial Sloan Kettering, onde eu me formei em oncologia, e do lado direito é uma paciente com câncer de mama que foi tratada num protocolo de uma nova droga anti-HER2, e essa paciente, uma paciente de uma baixíssima condição socioeconômica, tratada num hospital público, morando nessa casinha que a gente vê lá embaixo, uma casinha simples, ela teve a oportunidade de receber o mesmo estudo, a mesma droga, do mesmo jeitinho, com o mesmo segmento de uma paciente do Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ou seja, mesmo que essa paciente estivesse no Einstein ou na Beneficência, ela não receberia essa droga fora do estudo. Mas isso mostra o quão beneficial, e essa paciente teve uma resposta fantástica, a pesquisa clínica pode trazer para irrigar o sistema, não só outra vez em termos de intelectualidade e avanço, mas em termos também de ajudar a consertar esses abismos que nós temos hoje, que é a falta de infraestrutura, de insumos, de rapidez no diagnóstico e no tratamento dentro do SUS. Aqui mostrando que o Brasil, infelizmente, ele está bem abaixo do desejado, mesmo comparado com outros países em desenvolvimento. O Nelson tocou nesse assunto. A gente vê que a Argentina, por exemplo, tem um nível de participação de clinical trials bem maior do que o Brasil. E aqui mostrando outra vez que o Brasil ele é um mercado razoavelmente bem de consumo, ele é o 6º mercado que mais consome drogas, mas infelizmente o Brasil ele está muito, muito abaixo proporcionalmente em termos de um país protagonista ou participativo de pesquisa clínica. E aqui a América Latina ela responde só por 4% dos protocolos de pesquisa clínica. Para a gente ter uma ideia do distanciamento nosso para o resto do mundo, aqui para cada 1 milhão de habitantes nos Estados Unidos, você tem 82 locais de pesquisa. No Brasil ou na América Latina, você tem por volta de 2. Ou seja, nós estamos falando de 41 vezes menor do que os Estados Unidos, 5 vezes menor do que a Europa Ocidental. E aqui mostrando que, em termos de publicação, o Brasil é ruim. Nós somos responsáveis por só 1% dos trabalhos apresentados no Congresso Americano de Oncologia, que é uma referência para nós, como é o American Heart para o Otávio. Essa é a nossa referência em termos de oncologia. Então, nesse sentido, o Grupo Latino-Americano de Oncologia, o LACOG, e eu preciso fazer um outro disclosure, eu sou parte do Steering Committee dele. Então, todos os estudos que eu executo dentro do Einstein, junto com o Otávio e time, ou dentro da Beneficência, a gente tenta incorporar o LACOG, principalmente quando ele envolve um número de pacientes que é um número de pacientes bastante grande.
E esse grupo latino-americano de oncologia, né, que foi criado pelo Dr. Carlos Barrios e que hoje ele é sitiado em Porto Alegre, ele conseguiu fazer uma coisa importante, que é um outro passo importante, que são alianças com outros grupos cooperativos para poder permear mais protocolos de pesquisa, permear mais dados epidemiológicos e, obviamente, dentro dessa colaboração, crescer como grupo. Importante, então, que esse grupo foi criado há mais de 10 anos atrás. Esse grupo, só para a gente ter uma dimensão dele hoje, né? Ele é um grupo que tem várias facetas, desde comunicação, desenho do estudo, através dos trialistas, do CRF, dos databases, estaticistas, ele faz toda a parte de monitorização, e então é um grupo hoje que ficou, na verdade, o primeiro grupo de câncer da América Latina cooperativo, grupo que eu conheço da área de tumores sólidos, o primeiro grupo nesse sentido. Ele tem hoje mais de 150 sites, mais 16 países. Só para a gente ter uma dimensão do impacto disso, de quanto que se a gente conseguir tirar dados para estudos prospectivos ou retrospectivos epidemiológicos, o impacto e a potência, né, dos centros que pertencem ao LACOG e do número de casos, nós estamos falando de mais de 32 mil casos novos por mês. Então, se a gente conseguir trabalhar em protocolos de pesquisa adequado, seja como o Otávio mencionou, desde Big Data, Real World, Apps, estudos prospectivos, fase 1, 2 ou 3, não importa. Nós estamos falando de mais de 32 mil pessoas com câncer por mês. Nós estamos falando de mais de 350 mil pessoas por ano com câncer nesses locais afiliados ao LACOG. E, obviamente, essas colaborações são extremamente importantes, e isso levou, depois de mais de 10 anos de trabalho incessante, a um estudo no qual o Einstein e a Beneficência são um dos líderes desse estudo, que foi feito através da coordenação do LACOG, que envolveu 14 centros, um estudo que, pela primeira vez, dá um sinal de que talvez castração hormonal, que tem uma série de efeitos colaterais indesejáveis, talvez não seja necessário para todos os pacientes com câncer de próstata avançado, e pela primeira vez o Brasil coloca um estudo no pódio do Congresso Americano de Oncologia, um estudo puramente brasileiro, que não tem, obviamente, nenhuma participação em estrangeiro, um estudo que nasceu nessa terra, cresceu nessa terra e foi apresentado nessa terra e que agora está sendo considerado para publicação numa revista de alto impacto. Além disso, os grupos cooperativos têm a capacidade de estudos retrospectivos, como, por exemplo, esse que foi conduzido pelo braço do LACOG do câncer ginecológico, do qual eu participo, mas a primeira autora foi a doutora Angélica Rodrigues, que é uma pessoa muito reputada na área, e que mostra aqui, para entender melhor outra vez a situação do país, da América Latina, por exemplo, que mulheres que ganham mal, né, ou que não ganham nada, na verdade, mulheres pobres, elas fazem exames para câncer de colo de útero numa frequência baixíssima comparada com mulheres que têm um poder socioeconômico maior. Começamos, então, a entender, não só para as pesquisas de real world, para estratégias de política pública e direcionamento, como é que é a situação do país, como é que é a situação de cada estado, das cidades da América Latina. E por último, só como exemplo, a gente pode fazer diferença em termos de pesquisa mundial? A resposta é sim. E uma dos nichos de fazer diferença é fazer diferença nas doenças que são órfãs de tratamento, porque são doenças que acometem principalmente a população menos favorecida socioeconomicamente. Então, essa é uma área que eu me dedico muito, porque eu acho que essa é uma área que o Brasil tem condição de ser um líder de pesquisa mundial. E esse é um exemplo disso. Esse é um estudo que acaba de começar, avaliando um novo imunoterápico em câncer de pênis. E se o estudo for positivo, pela primeira vez na história da medicina, a companhia, no caso a Merck, deve submeter aprovação para que essa indicação seja a primeira indicação de imunoterapia em câncer de pênis, através de um estudo que, outra vez, foi desenhado nessa terra, montado nessa terra e finalizado nessa terra. Então, isso é um exemplo de que a gente pode fazer diferença, particularmente em áreas e nichos que, infelizmente, nós temos abundantemente e, felizmente, em outros locais mais favorecidos, eles têm menos abundantemente. E aqui, nessa mesma filosofia, nós montamos vários consensos para prevenção, diagnóstico, tratamento e segmento de cânceres para países pobres, ou seja, adaptando soluções
para quando nem tudo está disponível e infelizmente, nem tudo está disponível para 4/5 do mundo. Então, nós montamos consensos mundiais, 3 deles em fases de publicação, próstata, câncer de colo e vulva, e 2 deles em fase de confecção, para criar soluções para que a gente consiga melhorar o patamar de cuidado na América Latina. Quais são os grandes desafios? O Nelson mencionou isso. Existe aqui a necessidade de encurtar os tempos de aprovação, e a gente faz parte de um projeto que é uma PL que o Fábio Frank, que é um outro conterrâneo do Otávio, lá de Juí, ele colocou isso desde 2017, e essa PL tenta aumentar o poder e a independência dos centros, né, e diminuir, né, a burocracia que a Conep causa como uma barreira burocrática muito grande, atrasando a aprovação de vários estudos, quando submetidos para o Brasil, até a aprovação, muitas vezes os estudos já são fechados, porque incluem os pacientes rapidamente. Então, a burocracia claramente é uma grande armadilha que nós temos hoje, que essa PL, que a gente tem trabalhado duro, na minha opinião, deve resolver o problema, mantendo outra vez uma independência sob supervisão, outra vez da Anvisa, mas uma independência dos centros de ética e pesquisa de cada local, que tenha outra vez os critérios mínimos, os critérios básicos para executar essa missão. A nossa participação em estudos clínicos é baixa, como eu falei, comparado com os Estados Unidos, está mais ou menos 30% menor, e a informação para os pacientes é uma outra barreira, né? Por quê? Porque sempre o paciente de pesquisa no Brasil foi ensinado por vários governos que era um paciente cobaia, né? Então, o brasileiro tem uma clara percepção distinta e errônea, né, inexata do que é pesquisa, diferente de outros vários lugares. Então, o Instituto Vencer o Câncer montou uma plataforma, por exemplo, de pesquisa, para que a gente consiga educar os pacientes, falar o que existe de disponível no país para cada tipo de situação, e é um trabalho nosso, de todos nós, para tentar educar a população de que essa cobaia, na verdade, isso é uma coisa completamente inexata, eu diria até maliciosa, e o paciente, talvez, tenha a oportunidade de receber coisas iguais ou melhores do que existe hoje. Como eu falei, não existe nenhum paciente mais bem cuidado que eu conheço do que aquele paciente dentro do protocolo de pesquisa. Realmente, o nível de monitorização, eu diria que é alguma coisa assim, obsessivo-compulsivo. Em termos de investimento, eu não tenho dúvida que a pesquisa traz dinheiro para o país. Esse é um exemplo nesse slide da Austrália, que ela teve um benefício de mais de 2 bilhões de dólares no último ano, baseado em pesquisa. Para o Brasil, obviamente, isso seria muito mais, ou talvez pela nossa falta de estrutura, particularmente dentro do SUS. E falar aqui que, em termos de patentes, alguns países como o nosso, dentro da América Latina, contribuem com algumas patentes, mas é importante ler a última linha, tá? A última linha é que nenhum tipo de device ou droga foi implementada na América Latina, baseado aqui na nossa prática clínica. Então, eu queria agradecer, eu acho que o que eu falei complementa, né, com a excelência do Academic Research Organization, que é do Einstein, do qual eu trabalho junto com o Otávio, mas eu acho que essa discussão acaba ficando mais ampla, onde tudo isso acaba sendo bastante complementar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Maluf. Bom, já quero avisar a todo mundo que essas questões regulatórias que o doutor Fernando detalhou para a gente, assim, rapidamente, elas vão merecer um encontro específico para isso. Então, aguardem que um dos próximos encontros vai ser dedicado especificamente às questões regulatórias. Eu acho que uma coisa importante para somar isso tudo que já foi dito por eles é que, além de todas essas vantagens, a gente precisa de pesquisa clínica no Brasil, todo mundo que está assistindo, e eles três principalmente sabem muito bem disso, porque nós somos geneticamente diferentes de outros países. Não adianta a gente pesquisar geneticamente um remédio que pode funcionar muito bem na Finlândia e não funcionar por aqui, né? Então, eu quero propor já, de cara, no nosso curto período de tempo que temos para debates, uma questão para todos eles, né? Como é que a gente pode estimular que os novos profissionais se engajem nesse processo de pesquisa clínica? Desde já, eu coloco a minha própria experiência, embora tenha sido formado no século passado, né? Lá já há algum tempão. Muitas vezes você tem muita escola médica, a gente sabe que tem muitos escolares, tem muito mais do que podia na minha época, e mesmo na minha época a gente não tinha pesquisa clínica em todos os lugares.
como é que a gente faz essa barreira ser quebrada? Ou seja, levar a pesquisa clínica a todo e qualquer estudante de qualquer área da saúde, todos os profissionais de saúde. O que vocês acham que a gente pode propor já de cara? Quem se habilita? Eu vou deixar o Nelson falar, porque o que ele falar eu vou copiar. Não, Bom, eu durante muito tempo militei na Escola Paulista de Medicina, e na verdade, o que eu acho vai muito de encontro ao que você fala, né, Luiz? Existe uma falha grande na educação médica, no sentido de colocar a pesquisa clínica como uma coisa importante, e as pessoas serem treinadas para isso, né? Porque a pesquisa, como eu falei na minha apresentação, ela é inerente ao ser humano, né? Ao ser humano médico, né? Que estuda a medicina, por conta da curiosidade científica, né? Então, a curiosidade científica traz para você aquelas dúvidas que você tem. No entanto, ela tem dentro dela uma metodologia. O Otávio mostrou bem, inclusive, na palestra dele, essa mudança da metodologia ao longo do tempo, né? Quer dizer, quem é que imaginar hoje que você ia fazer pesquisa clínica usando um celular ou se baseando na Apple, ou no Google, ou qualquer coisa desse tipo? Então, isto é uma coisa que não se aprende nos bancos da faculdade. Eu espero que na nossa faculdade de medicina do Einstein, e mesmo nas outras faculdades, a gente comece a introduzir esse assunto para o aluno, né? E não só para o aluno médico, para o médico em geral, mas para a população em geral, né? Essa colocação do Fernando também, que eu vou aproveitar aqui para também usar, quer dizer, tirar esse termo, que, na verdade, não tem nada de pejorativo, né? Pelo menos, se eu tivesse uma doença grave e tivesse uma possibilidade de um tratamento inovador, eu queria ser cobaia mesmo, né? Independente desse termo pejorativo ou não estar em voga. Então, eu acho que falta realmente uma educação maior aos médicos, uma educação maior aos estudantes de medicina e uma educação maior à população, de uma forma geral, com relação ao que é a pesquisa clínica. Fernando? Eu concordo com o Nelson, e eu acho que tem um outro ponto importante, que eu acho que aí é uma responsabilidade. Eu acho que o governo não vai tomar essa responsabilidade para si, tá? Então, eu vou tentar caminhar para um jeito mais prático e pragmático do que eu acho que seria interessante essa responsabilidade. Eu até já conversei isso com algumas dessas associações da indústria farmacêutica. A minha visão é que a indústria farmacêutica deveria criar um fundo chamado Fundo de Montagem de Centros de Pesquisa, em termos de aparelhá-los e em termos de mantê-los em continuidade, tá? Porque quando a gente fala de pesquisa, a gente não está falando provavelmente de pesquisa de fase 1, onde você conta nas mãos o número de centros que tem capacidade de fazer um estudo de fase 1. Nós estamos falando basicamente de estudos de fase 3 ou de fase 4. E que, na verdade, é excepcionalmente interessante, excepcionalmente bom. Então, eu acho que uma das coisas importantes seria, e eu tenho conversado um pouco isso, a indústria criar um fundo para que ela aparelhe centros de hospitais para que a gente tenha capacidade de executar a pesquisa. E quando eu falo aparelhar, as pessoas imaginam que para fazer pesquisa você precisa ter um foguete dentro do hospital, uma nave espacial. Não. Você precisa de gente e processo. Processo e gente, nada mais. Obviamente, gente boa você não encontra em qualquer lugar, as pessoas têm que ser treinadas, e processo você precisa ter, obviamente, tudo muito bem estabelecido. Então, eu não tenho dúvida que se a indústria farmacêutica, eu tenho trabalhado isso com eles, se eles executassem isso,
seria um ótimo passo. E eu falo isso por quê? Porque o Brasil tem uma inequidade muito grande entre o número de centros de pesquisas no Sul e Sudeste em relação ao Centro-Oeste, mais importante, Norte e Nordeste. Se você tiver um câncer no Maranhão, um câncer no Amazonas, um câncer em Rondônia, um câncer em Roraima, você está perdido em termos de protocolo de pesquisa. Primeiro, porque o número de centros é nenhum ou quase nenhum. E segundo, se você eventualmente não mora perto da capital, aí nós estamos mal. Então, lembra aquela estatística que eu mostrei? Para cada 1 milhão de americanos, você tem 82 centros de pesquisa. Tá? Para cada 1 milhão de latinos, você tem 2. Então, assim, eu acho que isso seria, na minha opinião, um incrível movimento. Eu acho que deveria isso vir da indústria e a gente ajudando a indústria a aparelhar esses centros para, outra vez, aumentar o número e a equidade em termos de distribuição no país. Otávio, antes que você responda, eu quero colocar uma pitada na sua resposta. Porque você tem uma experiência que poucos têm, né? As pessoas, os outros viveram, nós vivemos isso. Sempre me incomodou muito estar no Hospital de Ponta, no Rio de Janeiro. Tudo que a gente fazia como médico era brilhante. Isso acontece toda hora no Brasil, nos bons hospitais, mesmo nos hospitais que não têm tecnologia, mas bons médicos trabalhando. Como é que a gente consegue fazer essa virada que vocês fizeram? Ou seja, transformar toda a ciência que se faz no dia a dia em ciência. Não, eu acho que é uma questão, é uma mudança cultural mesmo, né? E eu acho que só fazendo uma ponte entre o que foi comentado pelo Nelson e o Fernando, que eu concordo em gênero, número e grau, a questão ficou escancarado com a Covid-19 a necessidade, do primeiro lugar, da gente ter pesquisa clínica séria, né? Porque cada dia que a quantidade, infelizmente, de fake news, áudios prometendo terapias milagrosas e todo outro tipo de absurdo que a gente viu por aí, justamente ela vem dessa falta cultural de entender que o veículo para a gente, inclusive, sair de uma enrascada como é a Covid-19 é pesquisa clínica, mas ficou escancarado. Assim, as pessoas saíram se atirando em terapias sem nenhuma comprovação científica, né? A despeito ao invés de colocar essas pessoas em protocolos clínicos de pesquisa. O que as pessoas se esquecem, e aí eu faço uma ponte com essa questão de cobaia, quando eu tenho incerteza, né? Que nem a Covid-19, o que funciona ou não funciona, tem clara incerteza, né? A forma mais ética de eu tratar uma pessoa não é eu sair fazendo por aí o que vem na minha cabeça, mas é colocar a pessoa num protocolo de pesquisa. Não tenha dúvida. O grande princípio que norteia a pesquisa clínica, principalmente o estudo clínico randomizado, é o princípio da incerteza. Quando eu tenho incerteza, a forma mais ética de eu tratar alguém é randomizar a pessoa, não sair fazendo o meu bel prazer. Claro, tem situações onde eu não tenho protocolo, ou como a Lu falou, eu não tenho centro, etc. Eu preciso tomar alguma ação, não há nada de mal nisso. Mas o ideal no mundo perfeito, seria eu incluir a pessoa em estudos clínicos. E essa noção de incerteza, acho que ela ficou escancarada. O problema que é isso, né? Em primeiro lugar, não se ter essa formação, essa compreensão. E o segundo ponto, o problema que eu não ter investimento em pesquisa. Quer dizer, quem achava que investir em pesquisa era desperdício, eu acho que agora gostaria da gente já ter um quíntuplo de ensaios clínicos feitos, tendo comprovado a eficácia de drogas e vacinas, né? Ou seja, mas graças a Deus, assim, se conseguiu ainda, o Nelson colocou, e é verdade, quer dizer, na questão da Covid, a gente precisa ser muito correto e colocar aqui, tanto a Conep quanto a Anvisa tiveram um papel fundamental, muito correto, muito ágil, e eles permitiram, inclusive, que o Brasil começasse estudo antes até que Estados Unidos e Inglaterra. Então para a gente também, correto, na questão da Covid, se mostrou que é possível fazer rápido. O que é importante é que isso seja mantido, né? Quer dizer, é possível, tanto que foi feito agora, sem a gente perder qualidade, né? E sem a gente colocar participantes em risco, muito pelo contrário, né? Fazendo a pesquisa, eu protejo o participante contra esses riscos, né? E aí, isso deve ser mantido agora. Mas essa questão da formação, ela deve entrar, quer dizer, ter o conceito de pesquisa clínica, princípio da incerteza, metodologia científica,
na formação do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, do fisioterapeuta, quer dizer, do psicólogo, todo profissional de saúde, ele é básico, é que nem anatomia, fisiologia, semiologia, quer dizer, não há como eu não pensar dessa forma. Se a gente não pensar dessa forma, a gente vê todo tipo de absurdo aí e todo tipo de informação falsa sendo propagada, infelizmente, com a velocidade da luz, e isso causa um problema gigante. E isso, sim, põe em risco as pessoas, né? Aí sim. Bom, nosso tempo está terminando, infelizmente, senão a gente ficava conversando aqui horas. Quero agradecer aos participantes, agradecer a Libes, que está organizando os encontros de pesquisa clínica, e lembrar o seguinte, esse foi só o primeiro, temos outros 14 pela frente, o próximo é no dia 26 de agosto, no mesmo horário, e a gente vai discutir o histórico de mecanismos de proteção ao paciente e também a evolução desses processos de proteção ao paciente na pesquisa clínica. De novo, agradeço a todos que nos acompanharam, convido vocês a chamarem os amigos, a chamarem os colegas médicos a participarem, para a gente continuar aumentando esse grupo de pessoas que pensam a pesquisa clínica no Brasil. Então, a todos, uma boa noite e o agradecimento tanto à Libes quanto aos nossos participantes por esse encontro de hoje. Até o próximo. Até o próximo. Muito obrigado.